Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó. Estamos estudando alguns livros que são chamados de poéticos dentro da Bíblia. Então nós vimos já o livro de Salmos já há um bom tempo, falamos do livro de Provérbios quando estávamos estudando sobre Salomão, falamos de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que foi uma aula muito recente ainda sobre Salomão, e nós vamos fechar o livro, o conjunto de livros, os livros poéticos, falando sobre o livro de Jó, que na verdade é o primeiro dos livros poéticos. Então, é um livro muito antigo, você vai entender ao longo da aula, é bem distante dos demais livros. Então, enquanto os livros poéticos de Davi e de Salomão foram todos mais ou menos de 3.000 anos atrás, no ano, vamos arredondar aí, ano 1000 a.C., o livro de Jó já foi coisa de 2.000, 2.500 a.C., vamos falar de 4.500 anos atrás. Bastante tempo. Então hoje é o dia de você aprender bastante sobre um livro que não é simples, é um livro complexo, é um livro longo, um livro de 42 capítulos, de muito debate, de muita discussão, mas a história central é muito simples. O tema é simples, a história ela é simples. É que é uma história carregada de muitos diálogos. Então se atente, estude e leia o livro de Jó. A primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: Jó é um livro que deve participar da Bíblia? Será que realmente a história de Jó é verdadeira? Será que existiu esse tal de Jó? Sim, e vamos ver outros livros da Bíblia que mencionam o livro de Jó. Vamos lá. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Você viu aí o apóstolo Tiago falando sobre a conhecida paciência de Jó. Haja paciência, hein? E nós vemos também no livro de Ezequiel, no capítulo 14, 2 vezes a menção de Jó. Então, nós vemos outros autores, em outros momentos, Ezequiel, vamos dar um exemplo de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, ou seja, quase 2.000 anos depois de Jó, falando de Jó. Então, Jó existiu. Nós vemos já Tiago, 50, 60 anos depois de Cristo. Então, nós vemos aí a história sendo contada 2.500 anos depois. Então, Jó realmente é um personagem que existiu. Realmente a história dele é real e ela foi passada de geração a geração oralmente. Imagine, você falar toda essa história, 42 capítulos oralmente, até que alguém escreveu, até que alguém decidiu ajudar, e escreveu todo o livro de Jó. Não se sabe se foi na época que foi escrito o livro dos Crônicas, que já seria próximo do silêncio profético, ou foi antes. O importante é saber que a história de Jó, ela foi escrita e ela é real. Afinal, que história é essa de Jó? O tema central de Jó é: por que o justo sofre? Por que sofre o justo? Pode ser assim também. Por que será que nós todos que trabalhamos, nos dedicamos, amamos a Deus, sofremos também? Afinal, lá em João 16:33, Jesus diz: no mundo vocês vão sofrer aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e dou autoridade também a vocês para vencê-lo. Então faz parte da vida do homem ter lutas, ter adversidades, ter desafios, viver aí muitas vezes dores, sofrimentos. Mas afinal, qual o objetivo deste sofrimento? Será que isso é bom? Será que eu consigo enxergar o sofrimento, a dor, a luta como algo positivo? Exatamente isso que o livro de Jó ensina. O livro é dividido em 3 partes, basicamente. Então os capítulos 1 a 3 vai falar sobre esse dilema, essa coisa toda, essa dor que nós vamos ler, esse momento de perdas de Jó, Satanás ali falando com Deus, querendo fazer Jó sofrer, enfim. Depois dos capítulos 4 até o 37, nós vamos ver o tempo de um debate, o debate de Jó
com os seus 3 amigos, depois vem um outro jovem que entra também no cenário, enfim, aí vai ficar aquela discussão. Por que será que Jó está sofrendo? Por que será que Jó, você está passando por tudo isto? Até vir então os capítulos 38 a 42, que é o tempo da libertação. Jó passa a entender o motivo dele estar passando por este sofrimento, e ele vive no capítulo 42, o capítulo final, a grande restituição de tudo o que ele havia perdido. Então, nós vemos a imagem de Cristo no livro de Jó como o grande Redentor. Ele mesmo fala, o meu Redentor vive. Isso está ali no capítulo 19, versículo 25. Por quê? Ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é aquele que resgata, ele é aquele que vai restituir. Jesus trouxe a vida que o homem não teria mais direito. O homem estava fadado à morte eterna. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância para todo aquele que crê que Ele é o Salvador, que Ele é o único caminho. Então vamos ler algumas passagens de Jó e explicar detalhes deste livro, que é um livro, sem dúvida, muito interessante. Vamos lá. Vamos lá, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, esta passagem inicial, ela dá detalhes sobre quem é Jó. Você percebe que Jó era um homem muito rico, um homem muito próspero, de uma região chamada Uz. Agora, o detalhe é de que época é Jó, porque ele está junto dos livros poéticos, os 4 muito próximos, porque escritos por Davi, escritos por Salomão, da mesma época. Jó, completamente antigo, muito mais antigo do que a época de Davi e Salomão. E a pergunta é, por quê? Quais são as provas que Jó é mais antigo, não é contemporâneo de Davi e Salomão? Está exatamente neste texto inicial. Primeiro porque o estilo de linguagem não era um estilo de linguagem como o dos Salmos, como o dos Provérbios, como Eclesiásticos, como Cântico dos Cânticos. Era uma linguagem muito antiga, uma linguagem que indica ser da época de Abraão. Então imagine, Abraão era o primeiro patriarca, o que data aí 1500 a 1000 anos antes de Davi ou de Salomão. Então imagine, é uma história muito antiga, que foi passada de geração em geração. Então primeiro a questão da linguagem, o estilo da linguagem. E também a ausência da lei de Moisés. Então vamos lá, vamos fazer por ordem. Primeiro, a ausência da lei de Moisés. Por quê? Porque ele ainda sacrificava. Então o pecado era um outro tipo de sacrifício. A lei de Moisés tinha sacrifícios específicos para o pecado e quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Como não tem sacerdote sacrificando, era ele mesmo que sacrificava, então nós entendemos que era antes da lei de Moisés. Segundo, como eu já falei, a questão do estilo de linguagem, que é muito parecido com a época de Gênesis, né, a parte mais antiga mesmo da Bíblia. E o terceiro ponto importante ainda nesse texto inicial, é a forma como as riquezas eram medidas, com gado. Então não falava o quanto ele tinha em ouro ou em espécie, como nós vemos, por exemplo, na época de Salomão e Davi, talentos, né, talentos de ouro, que era a medida da época, medida de peso da época. Fala de cabeça de gado, né, quantos camelos, quantos cavalos, ou sei lá, quantos
animais que ele tinha, por exemplo, cordeiros, carneiros e coisas do gênero. Então, isso aí dá a entender o quê? Que a história de Jó, ela é contemporânea a Abraão. Agora, onde fica Uz? Uz fica provavelmente no norte da Arábia. Por quê? Lá em Lamentações 4, versículo 21, diz que a terra de Uz, ela fica próxima a Edom. Edom é o extremo sul da Palestina, já beirando o norte da Arábia. Então, provavelmente, Jó, ele tinha ou algum parentesco, ou alguma proximidade dos árabes. Ele ficava ali na região norte da Arábia. Mas a palavra é bem clara que ele era um homem temente a Deus. E talvez não era da forma adequada. E nós vamos ver aí, pela prática de Jó, de em vez de ensinar os seus filhos a se comportarem bem e a eles construírem um relacionamento com Deus, Jó sacrificava pelos pecados dos filhos. Isso é uma certa religiosidade. Isso não é uma prática coerente, uma prática adequada, segundo a vontade de Deus. Cada um tem que ter consciência do seu pecado e responder a Deus por isso. Nós vemos Jó, de vez em educar os seus filhos da forma correta, ele se colocando para sacrificar pelos filhos. Pois é, e isso vai ter um alto custo. E nós vamos entender a partir dos próximos versículos. Vamos ler. Vamos lá, Jó capítulo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós vemos o livro de Jó falando muito sobre detalhes do mundo espiritual que outros livros não apresentam. Então nós vemos aqui um momento estranho, né? Porque havia o trono de Deus, os anjos, eles se apresentavam para Deus, e entre esses anjos foi dada autorização por parte de Deus para Satanás se apresentar, porque Satanás não teria esse direito. E Satanás se apresenta para Deus. Então há, segundo a história, um diálogo. Se é algo metafórico ou não, nós vemos o quê? Que Satanás tem uma autorização, uma habilitação para tocar na vida de Jó. E é exatamente isso que ele vai fazer. Porque ele começa a falar com Deus: é fácil servir o Senhor quando tudo está bem, não é? E tem muita gente que é assim, né? Quando está tudo bem com Deus. Quando o negócio se aperta, aí pula a cerca, vai ver outro Deus, vai ver outra coisa, vai resolver de outro jeito. Então é exatamente isso que Satanás fala. Vamos ver até o quanto Jó é fiel, porque está muito fácil ele ser fiel dessa forma, viu, Deus? Então Deus fala: então tá bom, vamos prová-lo então, vamos ver se ele realmente é ou não fiel, se o coração dele é íntegro. E essa palavra guarde, porque a palavra-chave para Jó é a integridade. Então Jó, ele vai sofrer repentinamente. Imagine você, em um prazo curto de dias, aliás, até menos, né, de um dia, receber só más notícias. Mas não é má notícia assim: você está com a conta negativa, você está com uma dívida, você agora perdeu o emprego. Não estou falando disso não, você que já sofre por uma perda como essa. Agora imagine um dia para o outro, Jó perdeu os seus servos por invasores. Depois, ele vai ter todo o seu gado consumido pelo fogo que caiu do céu.
Olha só, Satanás fazendo sinais semelhantes aos de Deus. Consumiu todo aquele animal, ele perdeu tudo, todo o seu gado, ou seja, todas as riquezas Jó perdeu. De repente, em coisa de horas, todos os servos foram exterminados, perdeu toda a riqueza, todo o seu gado. Daí, todos os seus filhos, aí dói mais. Os seus filhos estão em um banquete na casa deles, de repente a casa cai, desaba. Todos morrem em um desabamento. Imagine um dia para o outro, uma pessoa temente a Deus, íntegra, ouvir todas essas notícias. Então, é aí que no dia mau a gente sabe quem é realmente servo de Deus e quem não é. É no momento da provação, e nós vemos isso no livro de Deuteronômio, que fala o quê? No capítulo 8, que Deus colocou o povo no deserto para saber o que estava no coração do povo. E o povo não passou no teste, não. O povo murmurou, o povo se inclinou para a idolatria, para a rebeldia. Então, nós vemos aí, o dia mau vem para todos. Todos vão enfrentar o dia mau, todos vão enfrentar a dificuldade. Como vai ser a sua reação? Vamos ler a reação de Jó. Vamos lá, Jó capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É a reação extremamente fora do comum. Aliás, essa deveria ser a reação de todos os cristãos. Agora eu pergunto, todos têm essa reação? Difícil. Até pelo momento que nós vivemos, em que é uma geração ansiosa, uma geração que não tem domínio próprio, que não sabe esperar, jamais vai ter uma reação como essa. Tem a reação natural da dor, de rasgar a roupa, de raspar a cabeça, de jogar o pó da terra na cabeça e tudo mais, mas adorou a Deus e falou: Senhor, tudo que eu tenho é teu, não perdi nada, o Senhor que deu. Então uma reação de um homem extremamente espiritual. Por quê? Porque a relação que ele tinha com Deus era uma relação profunda. Agora vemos Jó reagindo a favor daquilo que era expectativa de Deus, e Satanás muito frustrado. Tanto é que nós vamos ver a reação rápida de Satanás diante de Deus na próxima oportunidade. Vamos ler. Vamos lá, Jó capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então Satanás fala para Deus: agora, bom, tudo bem. Primeiro round, Jó ganhou. Vamos para o segundo, vamos tocar no corpo dele. Aí vem a enfermidade. E a enfermidade que Satanás coloca em Jó, chamada de lepra, era a mais grave da época. Bispo G, a lepra era como se fosse um câncer hoje.
E esse tipo de lepra dele era pior ainda, que ele formava crostas. Então, além de comprometer o tecido, formava como crostas, e então ele ficava com um pedaço de telha, de alguma coisa, que ele ficava raspando. Então, era algo assim da pior qualidade, né, que poderia existir esse tipo de lepra. A lepra é um apodrecimento, né, através de uma bactéria. A lepra é uma bactéria, né, também hoje conhecida como hanseníase, a doença. É uma bactéria que vai apodrecendo a pele e as extremidades do corpo. Então a pessoa é morrendo apodrecendo. Então é um negócio horrível. Horrível, um negócio assim, absurdo, e que Jó, ele não tinha o que fazer. Não tinha médico, é uma doença que, como o câncer, né, muitos cânceres não tem o que fazer. Ele tinha que se separar da sociedade, que não é só a questão de estar doente, sofrendo na pele a dor. Ele não poderia mais se relacionar com a sociedade. Ele tinha que ficar isolado para que a doença não se espalhasse. Então imagine que vem amigos falar com ele, mas eles ficavam distantes de Jó. Então o debate era um debate esquisito também. É verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Bispo G. O que é o pior aqui? O diabo ou a mulher? Bom, no caso de Jó, eu acho que ali está equivalente. Empate. É duro, né? Não, é verdade. Tudo que o diabo fez com ele, aí vem a mulher, que de vez, vamos orar, eu estou aqui do teu lado, né? Olha o que ela fala para o marido: amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade, Deus está trazendo um grande livramento para Jó também. Jó começou a conhecer quem era quem dentro da casa dele. E a gente percebe que agora vai ser apresentado para três, né? 3 amigos dele vêm para se condoer com ele. Então imagina, com uma mulher dessa, os 3 amigos e o inimigo, olha... Não é fácil para ninguém. É verdade. Quando se fala da paciência de Jó é que a gente começa a entender. Minha avó que falava: menino, com você só com a paciência de Jó. É fácil não. Agora, Bispo, antes de nós entrarmos nos detalhes de cada um dos 3 amigos que eram terríveis, vamos ver uma passagem do capítulo 3 que fala muito sobre o mundo espiritual, que é um tema complexo e que Jó aborda muitas vezes. Fala de demônios, fala de Leviatã, fala umas coisas bem sinistras. E vamos começar falando sobre visões noturnas. Vamos ler. Vamos lá, Jó capítulo 3. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aquele que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Bispo G, aqui é um texto muito complexo, porque também tem aqui até um comentário do próprio espírito imundo que passou ali nessa visão. Fala sobre espanto e tremor. O que é isso espiritualmente? Existe uma entidade chamada espanto noturno. A gente vê, inclusive no Salmo 21, não temerás o espanto noturno, e é uma entidade que age na noite. Então, são entidades que agem. O momento do sono é o momento em que o seu consciente ele cai. O que fica ativado é o seu subconsciente. Sim. E é esse o momento em que o seu subconsciente está ativado, que o mundo espiritual, vamos dizer assim, pode ser contatado, vamos colocar assim, né? Pode ter essa proximidade. Então existem entidades que aproveitam esse momento, o momento do sono, o momento que as pessoas têm, às vezes trazendo pesadelos, coisas nesse nível. Alguns eu acho que já tiveram até esse ataque de pânico, que a pessoa quer acordar e não consegue, ela sente uma presença maligna muito forte, alguns sentem como se quisesse sufocar. E isso nada mais é do que, não é sufocando, mas é uma entidade que entra nesse momento do subconsciente, a pessoa não tem atividade motora, porque está no sono, né, inconsciente, e aí essa entidade age. É conhecida como espanto noturno,
em algumas fábulas, principalmente dos judeus, é chamada Lilith. Espanto noturno Lilith, que é uma entidade feminina que tem os pés de coruja. Olha só. E ela tem do lado dela 2 leões, então todo um simbolismo ligado à noite, ao medo, à violência, e é uma entidade então que age na madrugada, na noite, quando a pessoa está dormindo. Agora, fala que de repente um espanto parou ali, que arrepiou e tudo, e começou a falar. E falou uma coisa engraçada aqui, Bispo G. Talvez acho que é um desabafo do demônio, né? Porque eu falo que é um desabafo, né? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Está falando dele mesmo, né? É verdade. Porque os anjos não são imperfeitos, mas ele está falando de anjos específicos aqui, lógico, que são os que dúvida. caíram. Porque é a condição dele. Não é isso? Ou os anjos têm pecado? Os anjos de Deus. Não, então, mas aí é que está, os anjos têm a opção do pecado. Tá? Então, todos os anjos são anjos. Então, a Bíblia fala que 1/3 deles caiu. E o termo filho, aí que é ligado aos filhos de Deus, né, é o termo Elohim. Então, todos eles tinham a mesma condição, que é o livre-arbítrio que nós temos também. Então, Satanás, né, um querubim ungido, chamado Lúcifer também, ele se rebelou e ele levou 1/3 dos anjos. Então, o que acontece? A atribuição do pecado, ela pode, dependendo do quê? Da escolha, da opção. E, infelizmente, esses anjos se rebelaram. Os outros têm a hipótese de também se rebelar, mas eles não se mantêm com o Senhor. Continuando então, ó, o capítulo 3 até o capítulo 31, nós vamos ver os debates, que são os amigos da onça, né? Porque não é muito amigo não, né, Bispo G? Não sei se a gente pode falar que é amigo que realmente Olha, é amigo, né? Com 3 amigos desse é melhor Melhor não ter amigo. não ter amigo. Melhor sozinho do que mal acompanhado, Com certeza. não é? Porque nós temos 3 figuras aqui. Ele faz Bildad e Zofar. Então, cada um vão ficar ciclos de debate e cada um vai dar a sua opinião. E vai ficar, um fala, aí Jó responde, o outro fala, responde. Aí volta tudo de novo, ele faz. Vai ficar nesses ciclos, né? Os 3 falando e Jó rebatendo. E Jó até, né, não que ele se entregou, mas ele ficava ali tentando segurar a onda, porque o argumento deles era um argumento forte. Então ele sempre vai falar que o motivo do sofrimento de Jó é o pecado. Você está vivendo isso por causa do pecado, você pecou, você tem que entender que você está pagando pelo que você fez. E tem muita gente que fala isso, né? Você está sofrendo, está tendo luta, por quê? Você está pagando pelo pecado que você cometeu. Aí vem Bildad, sempre a mesma coisa. Não é só que você pecou, Jó, é que você não admitiu o pecado. E ele, de uma certa forma, ele é o advogado de Deus, porque aí ele começa a falar, não, Deus não erra, Deus não tem coisa errada, ó, alguma coisa você fez. E ele fica advogando a Deus, né? Então você vê o religioso advogando a Deus da circunstância de Jó, né? Pensa, Jó, você tem certeza que não tem nada escondido? É. E tem gente que age assim. Isso é um julgamento religioso. Acho que é incrível como Jó ensina o que é a religiosidade através dessas 3 pessoas. Isso, perfeito, perfeito. Em que quando uma pessoa está sofrendo, tendo dor, tendo perda, aconteceu uma coisa, começa, deve ser pecado. É porque não admite que erra, é orgulhoso. Aí vem Zofar, é porque você merece um sofrimento ainda maior. Peraí, cara, o negócio já está pesado. Você está desejando um sofrimento maior. E Zofar, assim, até parece assim, as pessoas que caminhavam na época de Jesus, né? Os fariseus, saduceus, herodianos, esses últimos, né? O Zofar, ele é um filósofo. Além de acusar Jó, ele fica falando as estrelas, as nuvens, Deus criou tudo, tal. Então ele fica filosofando, mas a realidade ele não consegue enxergar, né? Que a mão de Deus pode estar no momento do sofrimento. E é interessante que depois de toda essa religiosidade abundante, aí levanta um homem, que era um menino. Não é? Uma figura que a gente pode dizer apostólica. Esse é na essência apostólico. Não é? Aí depois você lê o capítulo 32, que é interessante, porque quando os 3 homens pararam de falar, porque já não tinha mais argumento, Jó ainda estava ali firme, mas Jó estava cansado, já devia estar cansado, levanta Eliú. E a palavra fala que ele se levantou irado, tanto contra Jó, que já estava meio que entrando na onda dos caras, como também contra os 3. E Eliú, ele esperou todo mundo falar porque ele era jovem, então ele respeitou a idade dos senhores ali, né, o do tio Jó, deixa o tio Jó terminar de falar, os outros 3 tios também, e ele mesmo respeitando, educadamente, você vê que, olha a importância de não afrontar quem é mais experiente, quem
tem mais unção, quem tem mais autoridade, ele fala, bom, olha, esperei vocês todos falarem com todo respeito, enxergando quem vocês são no mundo espiritual, mas eu não concordo com as coisas que vocês estão falando aqui. Porque o sofrimento que você está tendo, Jó, é para disciplina e aperfeiçoamento. Resumindo, Deus está te aperfeiçoando, não tem nada de pecado, de que você não admitiu que é isso, que é aquilo, está vendo pelo Iova, é a outra tua mulher que é uma maluca. Não é nada disso. Deus está te aperfeiçoando. Deus tem um propósito maior, você vai ser uma pessoa maior, melhor, depois de tudo que você está passando, você pode ter certeza. Não é isso? E Eliú, primeiro, ele trata os três, ele fala dos três, do erro dos três, mas não do erro assim não tem, em termos de acusação, mas em termos de despertar, para eles enxergarem. E a mesma coisa Jó, porque, vamos raciocinar, com toda a justiça que Jó tinha, ele era um pouquinho religioso. Ele fazia sacrifício pelos filhos, quer dizer, o filho vai para a balada, deixa eu ir para a igreja orar pelos meus filhos para que seja liberto do pecado deles. Era mais ou menos isso que ele fazia. Pois é. E ele depois, só que ele vai enxergar isso. Mas Eliú vem e fala também para Jó essa realidade, porque de uma certa forma ele era um pouquinho religioso. Agora Eliú vai falar de dois assuntos interessantes. Ele vai falar também de mundo espiritual. Um menino falando de mundo espiritual. Vamos ler o capítulo 33. Vamos discutir isso depois do capítulo 34, que aí eu acho que é a passagem que realmente resume o livro de Jó. Mas vamos começar pelo capítulo 33. Vamos lá, Jó capítulo 33. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Incrível, porque a gente vê o argumento inicial de Jó falando sobre o mundo espiritual, e Eliú fala a verdade, porque o início foi assim, né? Jó começa falando sobre o mundo espiritual. Aí Eliú, tá bom, eu vou começar aqui meu discurso falando então sobre o mundo espiritual. Então quando ele vai falar de mundo espiritual, eu já falo, olha, Deus vai falar de muitos jeitos. Ele pode falar com sono, ele pode falar audível, ele pode falar em visões durante uma oração, como você colocou aqui, Jó, enquanto você dorme. Mas por que ele fala? Ele fala para te instruir. O objetivo não é para que você fique sofrendo, para te avisar, olha, eu quero te informar, Jó, que você vai sofrer. E é isso. Imagine, Bispo G, não é. Deus fala do sofrimento para Jó reagir. Então ele fala, está te instruindo para que você ande no desígnio de Deus e não no teu desígnio, para te livrar da tua soberba e da tua arrogância, para te livrar da cova. Então, Jó, Deus está na verdade revelando para que você tenha um posicionamento maduro, para que você reaja no mundo espiritual e não para ser passivo. Porque vamos pensar, Bispo G, a sensação que você tem no livro, até chegar a Eliú, é que está rolando uma passividade de Jó. Sem dúvida. E é interessante que a gente vê essa passividade, ela vai para extremos. Tem uma hora que ele próprio começa a não atribuir nenhum tipo de situação a si próprio. Outras vezes ele se coloca nas últimas. E depois ele pede, deveria ter sido um aborto. Daqui a pouco ele fala um pouco de Deus. Quer dizer, ele passa por uma oscilação, altos e baixos, assim, muitas vezes. Então mostra o quê? A falta de uma maturidade. É uma luta na alma que ele está tendo, então. Isso, não é espiritual, é algo na alma. Na alma. E esses altos e baixos confirmam que ele precisava realmente ser tratado em algumas áreas. Ninguém é perfeito. Claro, que uma hora está deprimido, uma hora defende Deus, outra hora quer morrer, aí outra hora... E passivo. Porque ele vem na discussão lá, ele deveria falar, amigos, valeu, não é isso que eu creio, obrigado pela opinião de vocês, até breve. Encerrar o debate. Mas ele fica lá, cozinhando com os caras, cozinhando. E de certa forma ele aceita aquilo que eles vão falando, porque a condição do que eles vão colocando, Jó parece que vai entrando meio que na deles. Não atribui nada contra Deus, não fala contra Deus de maneira nenhuma, ele só reclama, poxa, Deus, o Senhor poderia ter feito de mim um aborto. Por que eu nasci? Então, ele chega nesse nível, mas não contra Deus. Nunca se manifestou contra a Deus diretamente. E Deus envia Eliú para talvez até como um anjo mesmo para ele ali. Uma obra de reconstrução. Para ele não cair, né? É. Pois é.
Vamos ler o capítulo 34, porque eu acho que, sem dúvida, são os 3 versículos que resumem todo o livro de Jó. Vamos lá. Vamos lá, Jó capítulo 34. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. É bem forte isso, porque, na verdade, ele não está acusando Jó como os outros fizeram. Não é. Mas ele está falando quem é Deus. É verdade. Ele fala, ó, Deus retribui sim segundo as suas obras. Mas ele não faz isso maliciosamente. Não, perfeito. Não Ele é? ainda orienta que, no caso de Jó, ao invés dele estar nesse processo de autocomiseração, ele deveria buscar a Deus em oração. Buscar em oração em termos assim de buscar uma mudança. Mas ele não faz, quer dizer, ele passa por um processo de autocomiseração muito grande, altos e baixos, mas aquilo que era necessário, que era orar, interceder verdadeiramente, ele não faz. E Eliú chama a atenção dele para isso, né? Vamos trazer isso para o contexto atual, Bispo G. É o que acontece com muita gente. Sem dúvida. Né? De vez estar buscando a Deus, indo mais à igreja, se aprofundando. No momento da luta, vai pedir conselho para ímpio, para amiguinho, aí para religioso que está fora da igreja, para fariseu. Se isola. Se isola, outro fica em fala, não, o casa. problema é a igreja. É. O problema é o pastor. Quer dizer, todo mundo é o problema, menos ele. É verdade. Não é? Então, isso é algo que é comum. E o livro de Jó vem para te ensinar isso. Não é você ficar procurando quem não vai te dar resposta e quem não vai te ajudar. Quem é que vai te tirar da condição que você está? Só Deus. Nem Bildade, nem Zofar, nem ninguém, nem ele faz, nem o próprio Eliú ia tirar Jó da condição que ele estava, somente Deus. Então Eliú fala, ô Jó, está na hora de você buscar a Deus, que é o que nós vamos ver no capítulo 38 e diante, que aí ele acorda e fala, nossa, aí ele começa a buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, tem aquela visão do redemoinho, aquela loucura, por quê? Porque ele saiu daquela passividade que ele estava e passou a enxergar a solução dele não são homens, eu preciso ser um homem profundo espiritualmente. O homem espiritual é marcado por experiências profundas de Deus. E principalmente de fé. Porque aqui, no capítulo 35, então, ele fala a respeito de uma situação, a Bispa Sônia fala muito sobre isso, que Deus não é Deus de quem precisa, Deus é Deus de quem busca. E para buscar a Deus, nós temos que buscar com fé. Então Deus não é Deus daquele que está passando a luta, como ele. Ô Senhor, você não está vendo o que eu estou precisando? Amém. Mas não é essa oração. É uma oração de busca, de intercessão. Uma oração, se for necessário, de guerra espiritual contra o mal. Então, e com fé. E, infelizmente, Jó não estava tendo esse tipo de atitude. Vamos ver agora o resultado da busca, finalmente, né, da busca de Jó. Vamos ler o capítulo 42. Vamos lá, Jó capítulo 32. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Muito interessante esse versículo do que a gente está falando, né? Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então ele passa a entender o quê? Meus amigos não vão resolver o problema, não é ninguém resolver o problema. Eu tenho que perguntar para Deus. Eu tenho que falar com Deus. Então eu não vou conhecer mais esse Deus de ouvir falar, aquela coisa, a terceirização da fé, né? Eu tenho intermediário. Não tem intermediário, minha relação tem que ser direta com Deus. Perfeito. O cristão ele tem que construir essa relação direta com Deus, não tem intermediário, não é? Sem dúvida. Ainda que, claro, Deus usa os profetas, Deus usa a palavra, Deus usa a pregação, a fé vem pelo ouvir, é claro. Nós não estamos falando aqui do ensino e da formação. A formação ela é necessária de alguém mais experiente, não é isso? Sem dúvida. Mas o dever de todo cristão é construir o relacionamento com Deus. Eu não posso ter um relacionamento dependendo do outro.
O que eu posso aprender com o outro é como se relacionar com Deus, mas não ele ser o intermediário da relação. É eu ter essa relação direta. Tanto é que Deus fala, ó, é Jó que vai sacrificar a favor de vocês três, porque de vocês três, amigos, eu não vou aceitar sacrifício. Ele não aceita sacrifício religioso, né? Não é? Não vai a funcionar. despeito de Jó, vamos dizer assim, não está numa boa fase, vamos dizer, de ordem na alma, espiritual, ele não era religioso, assim, nos atributos que os seus três amigos estavam fazendo. E aí nós vemos a restituição em dobro, Bispo G. Porque o Senhor manda ele orar, né? Então, ali a gente já vê uma cura. Então o Senhor fala assim, ó, vai e ora por eles, intercede por eles. Agora, quem estava ruim era Jó. Então, se Jó estivesse aí naquele tempo, com autocomiseração, ele ia falar, eu vou orar como? Eles estão numa boa, eu estou nessa pior, eu que estou precisando de oração, não eles. Agora, não era oração mais, era oração e intercessão, e aí ele vai. Então agora Incrível. é oração de fé, interceder por eles. Eles estão precisando mais que você, Jó. Aí entrou um ponto interessante, Bispo G, porque ele estava ainda leproso e foi orar pelos... Então, como é que pode o pastor ou bispo, ou sei lá quem, tá sofrendo uma luta, ele não tem habilitação para orar? Absurdo, né? Mas ainda tem. Jó, do jeito que estava, Deus falou, não, você vai orar. Porque você está na luta, mas você está íntegro. Os outros que não estão na luta não estão íntegros. E eles precisam alcançar o perdão. E como é que funciona o poder de intercessão da graça? Jesus teve que sofrer o que a gente sofre para entender o que é intercessão. Então, Jó sentia as dores e sabia o sofrimento. E às vezes as pessoas acusam, como é que aquele pastor que tem problema na vida, vamos dizer, profissional, vai interceder? Que tem um problema na vida conjugal e vai interceder pelo meu casamento? Ele está habilitado. Porque como Jesus sofreu como os homens, aquilo que nós sofremos, e obviamente vamos vencer e vencemos, é que nos dá habilitação para poder interceder. Então, concluindo a história, restituído em dobro todas as riquezas, ou seja, todo o gado, né? As riquezas também vieram de familiares que se levantaram de vários lugares do mundo para abençoá-lo. Nós vemos que ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas, e as filhas mais formosas da terra. E para concluir, Bispo G, viveu 140 anos e foi tataravô, porque ele veio até a 4ª geração. Verdade. Agora só não fala da mulher dele, né? Se veio outra... Ou tinha que dar um bom jeito nessa aí, na antiga, né? Deve ter sido outra, né? Porque para ter 7 filhos e 3 filhas, né? Deve ter sido. Não estava mais na pegada para ter de novo. É verdade. Não é? Bom, estudamos o livro de Jó e antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é esta Bíblia Apostólica, edição comemorativa dos 40 anos do Ministério Apostólico. Daquele que anotou esta Bíblia incrível, Apóstolo Estevam Hernandes. Tem um encarte com a história do mover apostólico no Brasil. Bom, o conteúdo é incrível. 5.000 notas de referência, com grandes revelações, dicionário apostólico, 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, mapa colorido, enfim. É uma Bíblia tanto para quem acabou de se converter e está começando a ler a palavra, como para quem já é estudioso de muito tempo, é pastor, pregador, porque tem estudos, tem tudo. Adquira esta Bíblia com preço super acessível pelo site gospelbay.com.br ou pelo televendas, né? 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual oficial da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar o livro de Jó. Na aula de hoje, estudamos o livro poético de Jó, que conta o sofrimento de um homem temente a Deus, contemporâneo de Abraão, do norte da Arábia, que foi provado por Satanás com a perda de tudo que possuía, perda da família e perda da saúde. Após esse dilema, ocorreu um debate com 3 amigos que o acusavam, até
até se levantar um jovem chamado Eliú, que discursou a todos que a vontade de Deus é o aperfeiçoamento do homem. Concluímos que o servo de Deus entende que todas as coisas de Deus têm propósitos, até mesmo as mais agressivas dificuldades. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.